Galera, muitas pessoas têm dificuldade gigantesca em poder fazer a relação de como os MOSFETs funcionam, transistores de efeito de campo, né? E hoje, nesse vídeo maravilhoso, que é a semana da Eletrônica Fácil na Masterclass número 5, nós vamos ensinar vocês tudo e mais um pouco sobre qual é a relação de como controlar a corrente do dreno do MOSFET, que é a corrente que gera o trabalho na carga, aumentando e diminuindo a famosa tensão VGS, gate source, desse transistor, desse elemento chaveador, simplesmente espetacular. Beleza? Vamos nessa! Galera, aproveitem! Nessa semana é Black Week do nosso curso de Eletrônica Fácil. Usando o cupom BLACKWEEK15, vocês vão ganhar 15% de desconto imediatamente, para que você possa entrar na família que mais cresce, que ama e trabalha e aprende e evolui de forma gigantesca no mundo da eletroeletrônica. Então, se você quer aprender com qualidade já, clica no link aqui da descrição do vídeo no curso de Eletrônica Fácil. Faz a inscrição e aproveita, porque é só hoje, sábado e domingo, com 15% de desconto. Depois, acabou. Tá bom? Agora, bora pro conteúdo! Então, pessoal, o MOSFET, em comparação com o transistor bipolar, qual que é a grande diferença, basicamente, para você controlar a carga que está no terminal dreno, tá bom? Então, você sabe que no transistor bipolar, a carga vai no coletor. No MOSFET, a carga que você vai controlar, motor, lâmpada, resistência, solenoide, vai no dreno, não é mesmo? O emissor do transistor bipolar, ele vai na polaridade do cristal, ou seja, se o transistor é NPN, o emissor é negativo, tem que ligar no negativo. Se for PNP, o emissor é P, a gente tem que ligar o emissor no positivo. Quem faz essa equivalência no MOSFET? O terminal source. Como esse cara aqui é um MOSFET canal N, o source ele vai na mesma polaridade do canal. Então o source vai ligado no negativo. Se fosse canal P, ele iria ligado no positivo, tá bom? E o gate é o terminal que vai controlar, é um terminal que funciona como um registro, onde a tensão do gate em relação ao source, que é chamado de VGS, tá bom? É que faz esse controle de quanta corrente vai ser liberada para que circule do dreno para o source, da carga, do positivo para a carga, dreno, source negativo, tá bom? Então o gate basicamente ele vai abrir o registro para circular mais corrente para a carga ou vai fechar de acordo com a tensão aplicada nesse terminal, tá bom? E essa diferença é uma diferença crucial em relação aos transistores bipolares. Por quê? Porque o transistor bipolar não funciona assim. No transistor NPN, por exemplo, quanto maior a corrente da base, maior a corrente do coletor, que é a corrente da carga. Então, nos transistores bipolares, o que controla a corrente da carga é a corrente da base. No MOSFET não é assim. Quem controla a corrente da carga, que é a que está no dreno do MOSFET, não é a corrente do gate, mas sim a tensão elétrica do gate. Por quê? Porque entre o gate, o dreno e source, existe basicamente uma isolação elétrica, pessoal. Então o que controla essa corrente é um potencial elétrico que está no gate, e não a corrente. Porque a corrente do gate, vocês vão ver aqui que no amperímetro vai marcar sempre quase nanoamperes, porque essa resistência do gate para o source é basicamente infinita devido aos terminais serem isolados. Tá bom? Mas vamos lá, ó. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: o MOSFET IRF 640, ele pode trabalhar com até 18 amperes, pessoal. Mas, meu querido aluno, eu tenho um desafio para você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim as seguintes orientações, tá bom? A partir dessa aula maravilhosa, eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, tá bom? Qual deve ser o VGS para que no dreno circule uma corrente de 5 amperes? Qual deve ser o VGS para que no dreno circule uma corrente da carga de 8 amperes e de 13 amperes. Depois que você assistiu esse vídeo, eu quero que você participe aqui comigo, coloque aqui nos comentários qual que é o VGS sensacional que você deve colocar para que você libere então no dreno essas três correntes que eu falei, 5, 8 e 13 amperes, tá bom? Então, o que você tem que aprender, meu querido aluno, é o seguinte: é como analisar através de uma curva característica, como que a gente pode encontrar com as variações do VGS quanto de corrente que o nosso MOSFET irá liberar na corrente de dreno, tá bom?
E aí, basicamente, você tem que olhar o famoso datasheet do componente eletrônico. O datasheet tem uma curva característica que é essa daqui, ó. Olha só. Então, a típica característica de transferência da corrente do dreno em relação à mudança da tensão VGS. Então, no eixo horizontal nós temos o VGS e no eixo vertical nós temos a corrente do dreno, tá bom? Dentro desse gráfico nós temos duas curvas inseridas. Uma se o MOSFET trabalhar a 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão a ser analisada, tá bom? E uma outra se ele trabalhar basicamente sobrecarregado a 150 graus Celsius, tá bom? Bem, sabendo disso, pessoal, eu peguei essa curva característica aqui, ó, que ele coloca aqui, corrente do dreno 10 a menos 1, que basicamente são os miliamperes, 10 elevado a 0, que a partir daqui começam a ser os amperes, 10 elevado a 1, que a partir daqui para cima são 10 amperes, 11, 12, 13. O que eu peguei? Eu criei uma curva característica já com valores para facilitar a nossa análise, tá bom? Pessoal, eu vou pegar essas curvas características aqui, vou colocar todas aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem fazer o download, tá bom? Para fazer análise posterior e até mesmo fazer os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Mas vocês podem pegar e colocar aqui nos comentários as respostas, tá? Então olha só o que eu fiz, eu peguei aqui na vertical, ó, fiz a seguinte edição, eu marquei aqui o 10 elevado a 0 como 1 ampere, aí a linha de cima 2 amperes, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Como o 8 estava muito próximo do 9, eu coloquei o 9 aqui e o 7 aqui também, tá bom? Então o 7 está aqui à direita, o 9 também. Aí depois temos aqui o 10 amperes, que é o 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é 10, certo? Linha de cima 11 amperes, aí tem uma certa distância, temos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e a linha de cima os 18 amperes, que basicamente é a corrente máxima do dreno para o IRF 640, tá bom? Então aqui nós vamos começar a analisar, ó, a partir da tensão VGS, quanto de corrente que a gente vai liberar no dreno a partir dessa curva característica. Veja, pessoal, o VGS em relação ao controle da corrente do dreno não é uma curva linear, pessoal, tá bom? É uma curva que tem uma função exponencial, tá? Então tome cuidado com a linearidade do MOSFET, que na verdade ela não existe, tá bom? O controle não é linear. Variando às vezes um pouquinho o VGS, a gente libera muito mais corrente no dreno. Tá bom? Mas vamos lá, chega de papo, vamos colocar em prática, certo? Ó, então, nesse primeiro exemplo aqui, o que eu mostrei para vocês? Ó, o VGS ele foi dividido assim, ó, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, ou seja, de meio em meio volt que você vai aumentando no VGS, rebatendo aqui na curva característica em 25 graus Celsius, a gente vai conseguir transferir na horizontal a corrente do dreno, tá? Olha só que interessante, o 4 volts no datasheet é o VGS limiar. O VGS é que ele começa a conduzir corrente, né? Então lá no Proteus, se a gente der um play aqui, ó, olha só que interessante. Se você colocar aqui, ó, 3.3, 3,5, 3.7, 3.3, 3.9, 4, tá? Quando você coloca 4.1, ele já liberou 26 mA no dreno. Ok? E a partir disso, quanto maior o VGS, mais corrente a gente vai liberar. Beleza? Então, a partir de 4, começa a conduzir, tá bom? Se você colocar aqui, ó, olha só que interessante, aqui é 4,5. Então, se você colocar aqui, ó, 4,25, 4,3, se a gente traçar uma linha vertical e rebater aqui para a corrente, ele já vai liberar cerca de meio ampere, galera. Tá bom? Por quê? Ó, aqui nós temos 10 elevado a menos 1, que é 0,1 ampere, aí temos o 0,2, o 0,3, o 0,4 e o 0,5. Então, se você passar uma linha daqui para cá e rebater aqui, ó, por volta de 4,3 volts, ele já vai liberar meio ampere no dreno. Vamos dar uma olhadinha lá no Proteus? Olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4,3, 4,4, vai. Olha só, com 4,4, ele já liberou 520 mA no dreno, tá bom? Olha só, então, gente, com 4,4 volts, meio ampere já liberou que circule pelo motor, ok? Esse nosso motor aqui, só para falar um pouquinho das características dele, ó, ele tem uma resistência interna de enrolamento de 12 ohms e ele trabalha em 12 volts, ou seja, a corrente máxima que vai passar por esse motor é uma corrente de 1 ampere, tá bom? Voltando na curva característica, essa curva característica é para, então, meio ampere.
Indo na próxima, a pergunta é a seguinte: pô, Rodolfo, mas eu quero liberar 1 ampere para o nosso motor, certo? Qual que deve ser o VGS? Fácil, ó, você pega aqui o 1, traça uma linha horizontal, vai pegar na curva característica um ponto, rebate aqui embaixo no VGS, ó, passou um pouquinho do 4,5. Então, eu coloquei aqui, que é lógico, são valores aproximados, né, pessoal? Que com 4,6, a partir disso, ele já vai liberar cerca de 1 ampere. Vamos dar uma olhadinha? Então, ó, no Proteus, dá o play mais uma vez. 4,5 entre gate, source e VGS. 4,6. Olha só que sensacional, meus queridos. Com 4,6, ele já liberou 967 mA para que o nosso motor funcione com sucesso. Tá bom? Então já está batendo de forma super bacana com a nossa curva característica. Ok? Meus queridos, mas e se, por exemplo, eu quiser que sejam liberados 2 amperes, 4 amperes, 8 amperes? Como é que a gente vai fazer? Tem que olhar a curva característica, tá? Mas a gente já sabe que esse MOSFET aqui ele vai trabalhar com até 18 amperes no dreno. Então o que nós vamos fazer? Ó, a gente precisa colocar uma resistência interna desse motor para que em sua capacidade máxima ele consuma os 18 amperes. E aí a gente veja, variando o VGS, exatamente o contorno dessa corrente desse motor, tá bom? Então, o que a gente tem que analisar? Ó, que para a gente saber resistência, para que passe 18 amperes, resistência é tensão sobre corrente. Então a tensão do motor é 12 dividido pela corrente que eu quero que esse motor consuma no máximo, que é o 18. 12 por 18, 0,666, tá bom? Então vou dar 2 cliques aqui, ok? E a resistência vai ser de 0,666 ohms, ok? Maravilha. Agora, quando a gente der o play, o que vai acontecer? Ó, nós vamos, a partir do valor do VGS, controlar essa corrente. Você viu que 4,7 amperes, 4,8, liberou 2 amperes, tá bom? Como é que você vê isso, meus queridos? Você vê aqui, ó, olha só. Então, para 2 amperes, tracei aqui a linha, tocou na curva, jogo para baixo, 4,7, 4,8 liberam 2 amperes, que é o que você está vendo agora aqui no Proteus. Tá bom? E para liberar 4 amperes para esse motor, como é que a gente faz? Ó, para liberar 4 amperes, a gente tem que, ó, tracei a linha aqui, rebateu para baixo, aproximadamente 5,1 volts no VGS. Será que é isso? Vamos ver, ó. Então vamos subir, ó. 5,1, 5. Olha só, 5,2. Com 5,2 liberou os 4. É mais um pouquinho, né? 4,11, tá bom? Olha só, tá ficando top, hein, galera? Então, para a gente liberar agora os nossos queridos 7 amperes, pessoal. 7 amperes, eu peguei aqui o 7, tracei a linha, tocou na curva, rebati para baixo. Aproximadamente quase 5,5, 5,45, 5,5, tá bom? Então, para 7 amperes, 5,5 volts. Vamos ver se isso é verdade? Ó, então vamos subir, ó. Olha lá, 5,5, 5,6, basicamente 5,6, pessoal, tá bom? Por que 5,65, né? Por quê? Porque com 5,7 ele já foi para 7,5 amperes, tá bom? Então, basicamente 5,6, 5,65, tá bom? Então, nossa curva tá show de bola, ok? Próximo caso aqui, ó, 8 amperes para 8 amperes, 5,7, 5,8 volts, tá bom? Então, ó, peguei aqui, rebateu aqui embaixo, vai dar um valor aproximadamente 5,7, 5,8. Vamos ver, ó. Então, 5,7, 5,8, opa, 5,7. Ó, 5,7 deu 7,5. 5,8 deu 8,3. Então, 7,75, tá bom? Então, show de bola. Olha só que interessante. Tá liberando a corrente para nós no nosso MOSFET. Para 10 amperes, aqui está sinalizando, ó, rebatendo aqui embaixo, 5,8, 5,85, tá bom? 5,9, vamos ver lá no Proteus de acordo com a simulação, tá? Vamos lá, ó. Então, ó, com 6 volts, pessoal, ele liberou 9,89, tá bom? Mais uma vez eu quero salientar que só não tá passando exatamente aquela corrente da curva característica, por quê? Porque tem a queda de tensão VDS, tá? Que não deixa essa tensão chegar totalmente no nosso motor, tá bom? Mas tá maravilhosa, ok? Meus queridos, e para a gente finalizar com chave de ouro, então, com 10 volts no VGS, ele vai liberar uma corrente de até 18 amperes, tá bom? Que é a corrente máxima de trabalho
do nosso querido MOSFET, ok? Então quando a gente vai aqui no Proteus, ó, só que aí tem um negócio, né, pessoal? Lembra sempre, como a gente tem dos 12 uma queda aqui no VDS, tá? Essa queda do VDS vai fazer com que os 12 não fiquem diretamente aqui no motor. E aí não vai conseguir circular os 18 amperes por ele, tá bom? Então aqui com 10 volts no VGS foi liberada uma corrente de 17,9 amperes. Então sensacional, né, pessoal? Então veja, o quão importante é você saber analisar a curva característica e a partir da curva característica do nosso querido MOSFET, você saber a partir de quanto de VGS você vai ter uma liberação da corrente do nosso querido dreno. Pô, Rodolfo, mas eu posso colocar mais do que 10 volts no VGS? Pô, se eu quiser saturar ele um pouco mais ainda, tal? Pode, pessoal. O datasheet está falando aqui nas características máximas e absolutas, tá vendo? Ó? Que o VGS ele pode trabalhar com no máximo 20 volts, tá bom? Então, se por exemplo você ainda não atingiu a sua corrente, desejar quiser subir mais um pouquinho o VGS, pode subir, tá bom? Não tem problema. Mas a variação da corrente elétrica, você viu na própria curva característica. As variações elas estão atreladas de 4 volts, que é o VGS limiar, até os 10, que tipicamente gera essa variação bem controlada segundo a curva característica, tá? É uma outra coisa que ele fala também sobre a corrente do dreno, é que ela vai trabalhar até 18 amperes em 25 graus Celsius, tá? Se for trabalhar em 100 graus Celsius, essa corrente vai ficar limitada a 11 amperes. Então, uma outra coisa importante que você pode falar do MOSFET também, é que a potência dissipada dele vai até 125 watts, pessoal. Uma potência top para trabalho com, né, você controlando cargas de alta potência. Galera, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. A gente usou o software Proteus, MOSFET do tipo intensificação, relação de tensão VGS, corrente de dreno, tensão que fica entre dreno e surge, sinal VDS e muito mais. E aproveita, galera, bora fazer essa inscrição no nosso curso de eletrônica fácil. Só essa semana, gente, 15% de desconto na Black Week do curso de eletrônica fácil. Você vai perder essa condição, pessoal? Mais de 15 pessoas já usaram o nosso cupom de desconto Black Week 15, já entraram nessa semana no nosso curso de eletrônica fácil. Tá esperando o quê? Bora aprender eletrônica com qualidade, com um professor que está preocupado contigo, com uma família, com uma equipe simplesmente espetacular e diferenciada que você não vai encontrar em lugar algum. E aquele negócio, juntos somos mais fortes. Sozinho você pega e vai rápido. Agora eu, você e um time de mais de 120 alunos sempre chegaremos mais longe. Tá bom? Gente, conta comigo sempre. Acessa lá cursodeeletronicafácil.com. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Clica no botão Comece Agora. Digita o cupom de desconto Black Week 15. Ganha 15% off. Faz a sua matrícula. Entra para a família Eletrônica Fácil. Seja bem-vindo e conta comigo sempre. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais!